Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Eduardo Braga. E no momento em que o Senado Federal se dedica a temas ligados à segurança pública, nós vamos tratar de um projeto de autoria do senador e que fala justamente de um problema sério que é o sistema carcerário. Né, senador? Está incluído nessa questão da segurança pública, é um desafio da sociedade brasileira há muitos anos, não é isso? Não só é um desafio da sociedade, mas também é um desafio do Estado para financiar um sistema carcerário que seja digno e que possa recuperar os presos, devolvendo para a sociedade cidadãos que estejam recuperados e que possam, ao invés de sair de uma academia do crime, porque hoje o sistema carcerário brasileiro é, na realidade, uma academia de criminosos, né? Muitas vezes você tem um preso que entra nesse sistema por um delito de baixo impacto e sai dali formado no crime das organizações criminosas e das facções no Brasil. Começa agora, o interno tem que até decidir em que facção, não é? Pode ser uma pessoa que não tem nenhuma ligação com facção nenhuma. Nós temos duas situações hoje no Brasil. Ou você tem o domínio e a hegemonia de uma facção, ou você tem uma disputa territorial que é violenta, sanguinária e que traz terror para a sociedade. E seu estado, infelizmente, foi palco de enfrentamento dessas facções, né? Infelizmente, foi palco em dezembro de 2016 e já houve outros episódios desses confrontos e de disputa de território no estado do Amazonas. Recente relatório de uma organização não governamental que trata da questão da violência, coloca a cidade de Manaus como a 34ª cidade mais violenta do mundo. Nossa! Então, este é um tema realmente preocupante. E, no caso do regime semiaberto no Brasil, o que nós temos visto? A falência desse sistema, a lei de execução penal deixando de ser cumprida. Eu posso citar, inclusive, o exemplo do meu estado, em que o próprio Tribunal de Justiça, através de 10 juízes e o próprio presidente, recomendaram ao governo do estado o fechamento do regime semiaberto. Ora, a criação de penitenciárias agrícolas pode ser e deve ser uma resposta a essa falência do regime semiaberto, criando um sistema prisional autossuficiente, autofinanciável, que cria mão de obra num setor em que a economia brasileira vai bem, cria-se novas tecnologias dentro desse sistema prisional, até de agricultura familiar, para que esses presos recuperados possam voltar à sociedade de forma produtiva. E mais, deixando de ser um peso financeiro para o Estado, em última análise, para o cidadão. Somos nós que pagamos os impostos e que financiamos esse sistema. E quando nós vemos, por exemplo, projetos de lei que querem dobrar o tempo para a evolução penal, isso significa dizer que se nós temos hoje 800 mil presos no sistema prisional, nós iremos para 1.600.000 presos. E numa condição assustadora também. Assustadora. Porque as pessoas não ficam em condições, o Estado não consegue assegurar nem a integridade física da pessoa. Nem a integridade física, nem a capacidade de recuperação desse cidadão como alguém que se requalifica e se recoloca na sociedade como um trabalhador, como alguém que ganhou uma oportunidade de recuperação. Ao contrário, essas pessoas saem do sistema carcerário como soldados do crime. Porque muito se fala da questão da distribuição de renda, da educação, do trabalho para combater a questão da violência, mas a execução penal é pouco abordada, não é, senador? E é fundamental. E o projeto do senhor fala justamente de abrir um novo horizonte para isso. Abre-se um novo horizonte, aliás, um novo horizonte que já houve no passado. O próprio ministro Jungmann deu uma declaração dizendo de que o Brasil viveu uma transição entre o regime militar e a democracia
a partir da nossa Constituinte de 88, aonde nós separamos segurança nacional de segurança pública. E acabamos tirando a União de um processo fundamental para que nós tivéssemos capacidade de financiamento do sistema prisional, do sistema de combate à criminalidade, de proteção e segurança das nossas fronteiras, de um combate às facções criminosas de forma integrada e única, envolvendo União, Estado e município. E naquela altura, lá atrás, nós tínhamos penitenciárias agrícolas que foram abandonadas e fechadas pela completa incapacidade de financiamento dos estados. Portanto, nós precisamos retomar esta capacidade. Por isso, o Sistema Único de Segurança Pública, ou Unificado de Segurança Pública, onde União, Estado e município estejam integrados e com um sistema de financiamento como o SUSP, a equivalência do Fundeb e do SUS, é fundamental. Agora, nós precisamos criar novos modelos de penitenciárias que possam efetivamente recuperar o cidadão e que essas pessoas saiam da penitenciária com uma mão de obra qualificada, com uma educação, com uma profissão, com domínio de uma técnica produtiva. E nós entendemos que as penitenciárias agrícolas é um caminho para o Nordeste brasileiro, para o Centro-Oeste brasileiro, para a Amazônia brasileira. É óbvio que nas grandes metrópoles nós poderíamos criar outros mecanismos, mas em várias cidades de um país que é principalmente de agronegócio, a agricultura pode ser uma fonte importante de emprego, renda e recuperação dessas pessoas. Senador, como que o projeto recupera essa possibilidade de termos penitenciária agrícola? Porque nós estamos recriando as penitenciárias, criando, portanto, a penitenciária agrícola dentro do sistema prisional e dentro da lei de execução penal, para que funcione dentro do regime de evolução de pena, como regime semiaberto do país. E aí prevê dotação orçamentária, como vêm os recursos? Os recursos vêm exatamente desse sistema que nós estamos acreditando que será aprovado na Câmara, inclusive já com uma minuta que já está tramitando na Câmara dos Deputados, que nós esperamos que seja votada ainda no mês de março, e que virá para o Senado criando um sistema único ou unificado de segurança pública. E critérios, quais são os critérios? Existe um critério para que um município possa ter? Nós estabelecemos para municípios a partir de 200 mil habitantes, para que eles tenham capacidade, tá certo, de gerir e de absolver essa mão de obra. Obviamente que a grande maioria dos médios municípios brasileiros terão condições de poder implantar uma penitenciária agrícola que dará condições humanas de recuperação desse preso e que ele possa ser novamente inserido na sociedade como um elemento produtivo e que tenha uma cidadania plena. Senador, já tramita aqui na casa? Como é que está a tramitação Não, já do projeto? está tramitando, nós já demos entrada, ele já está na Comissão de Constituição e Justiça, ele está na pauta prioritária de segurança pública do Senado e nós esperamos que ainda entre o mês de março e abril ele seja, portanto, levado à votação na Comissão de Constituição e Justiça. E aí plenário e Câmara dos Deputados. E aí sanção presidencial. Se Deus quiser. E aí já começamos a ter uma outra perspectiva, né? Criamos novamente um modelo prisional que eu repito, vejo como uma das alternativas para que o regime semiaberto funcione de verdade para a criação de recuperação de seres humanos, de pessoas, e não a formação, lamentavelmente, de soldados do crime. E o senhor elenca na nossa entrevista pontos que, consequência das decisões do Constituinte, não é, que mudaram a questão da segurança pública. É verdade. E que agora são os pontos que são motivo de reflexão no plenário, né? Porque, lamentavelmente, a capacidade de financiamento dos estados é limitada diante a uma capacidade ilimitada de financiamento do crime organizado. Ora, se nós não unirmos União,
Estado e município de forma unificada, sistêmica e com um sistema de financiamento, nós não faremos frente ao tamanho do crime organizado no Brasil. Ou seja, de uma maneira indireta, a gente acaba de novo falando de pacto federativo, né? Sim. Parece que não, mas só para costurar para quem acompanha o trabalho da casa, né? Que tanto se fala, a gente mesmo já conversou sobre isso aqui no Argumento. O Brasil tem uma discussão importante a ser feita, e eu creio que isso fará parte, com certeza, da pauta do futuro governo a ser eleito em outubro deste ano. O Brasil precisa um novo pacto federativo. Isso vai implicar em reformas, o Brasil precisa fazer várias reformas, reforma tributária, reforma da Previdência, mas não de uma forma assodada. Nós precisamos fazer com um grande debate nacional e respaldado principalmente pelo voto popular. Aí nós teremos força política para repactuar o Pacto Federativo Brasileiro e força para fazer as reformas necessárias, inclusive no sistema prisional. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas à TV Senado pelo 0800 61 2211. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.